Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 20. Aqui esse texto, esse versículo fala sobre as riquezas. E aqui diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Você pode perguntar o que tem a ver isso com dízimo. Ora, depois do que o testemunho que eu der aqui, você vai ver que tem tudo a ver com dízimo. Às vezes o mundo e até a igreja, ela tem aquela linha de que prosperidade é aquilo que é material. E não está errado, não está de todo errado não. Quando falamos em prosperidade, todos querem ser prósperos. Nós lembramos em bens materiais, sim. Quem não precisa? Quem que vive sem recurso? Sem recurso não se faz nada, sem recurso não se faz nem a obra de Deus. Se fosse assim, Deus não exortaria os filhos deles a trazer o dízimo à casa do Senhor. E nós vemos isso em várias passagens da palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Por exemplo, passagem muito conhecida, Malaquias 3, do 8 ao 10. Tem em Gênesis 14, 20, em que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Esse foi o primeiro ato, a primeira vez que se fala de dízimo na Bíblia. Foi Abraão que deu o dízimo. Naquele tempo a palavra de Deus não havia sido escrita ainda, não tinha começado a ser escrita. Então a gente vê muito pelas redes sociais, internet inclusive, dizendo contra o dízimo, que o dízimo ele era algo, naquele tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento, para os levitas, porque os levitas não tinham herança do Senhor. Isso está lá no livro de Números. E não é mentira isso, é verdade. Entretanto, quando Abraão deu o dízimo, a palavra não havia sido escrita, não tinha começado a ser escrita naquele tempo, e os levitas também não existiam. Muito antes de começar esse livro a ser escrito e dado ao mundo, Abraão já tinha esse ato de dizimar. Dízimo, eu costumo dizer aqui, já disse outras vezes antes, ele é um ato de fé, mas ele também é um ato de gratidão. É um dos maiores atos de gratidão que você pode ter com o Senhor, com o Criador. É dizimar na casa dele. Quando você não dizima, se você veio para a igreja há pouco tempo, eu no caso, eu vim para a igreja depois de um ano, eu comecei a dizimar. E já vai fazer cerca de quase 22 anos que eu dizimo, sou dizimista fiel aqui nessa casa. Então, se você veio há pouco tempo para cá e não dizima, eu acredito que está normal, você ainda não foi convencido pelo Espírito Santo. Você ainda não tem fé suficiente para isso. Mas aquele crente que já está há muitos anos aqui nessa igreja, na casa de Deus, e não dizima, tem que pôr a mão na consciência, gente, tem alguma coisa errada. Dízimo é ato de fé. Você pode dizer que você tem fé, mas se você não dizima, eu digo para você, você ainda não tem uma fé genuína. Porque a parte mais difícil de ser convertida no cristão é colocar a mão no bolso. E também ofertar. Eu tenho dizimado e Deus tem me prosperado nesses tempos de crise de uma forma sobrenatural. A minha casa tem sido testemunha disso. Então o dízimo é um ato de fé. Primeiro você tem fé, primeiro você entrega e você confia no Senhor. Aí depois o Senhor vai abrindo as portas de uma forma que às vezes você não entende. E eu não acreditava muito nisso no começo da minha vida cristã, de que quanto mais você dá, mais você recebe. Mas eu tenho feito isso na prática, pela fé, e eu tenho visto que isso é uma grande verdade. E eu não sou suspeita para dizer isso, porque financeiramente eu não dependo dessa casa. Por exemplo, eu não sou pastor e eu não pertenço àquele grupo aqui na igreja que é pago exclusivamente para a obra de Deus. Então eu poderia ser suspeita se eu fosse, mas eu não sou. São coisas que você vê com o tempo, que você percebe, que você sente e que você vê claramente. Tem coisas que você só vai perceber que é verdade uma vez que você dá o primeiro passo. Então, eu estimulo a vocês, você que ainda não crê, creia nisso, pela fé. Dizime, oferte na casa de Deus. E eu quero falar de uma bênção muito grande, que
eu recebi há alguns anos atrás. Como eu disse antes, nós temos aquela linha de raciocínio de achar que prosperidade são bens materiais, e não é só isso. Há uns 5 anos atrás, eu congregava na igreja do pastor Xande, CDHU. Hoje passou a ser o núcleo do Lascala. A igrejinha não era onde é hoje, era mais embaixo lá, perto do CDHU mesmo. E lá eu conheci uma família muito humilde e completamente desestruturada. Imagina uma família que não tem saúde em nenhuma área de sua vida. E essa família, eu creio que foi um presente que Deus colocou nas minhas mãos. Então, na época, eu ganhei o chefe dessa família com um abraço. Eu chamei ele de filho e abracei ele. Na época ele tinha 33 anos. Hoje ele tem 38, já faz 5 anos isso. E depois eu descobri que a mulher desse homem, ela havia pedido para Deus, em súplica, que Deus mandasse um líder na casa dela, para que a casa dela se estruturasse na palavra de Deus. E aí Deus enviou a mim. E já faz 5 anos que eu estou com essa casa. E eu tenho visto quanto Deus tem agido nessa casa, gente. Por isso que eu li esse versículo aqui do Evangelho de Mateus: não ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói. Aliás, na terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não atinge e não corrói. Porque imagine só, todos os bens materiais que eu e você temos, e que não é errado, será queimado pelo fogo, mais cedo ou mais tarde. Você vê isso nas Escrituras, lá no capítulo 16 de Apocalipse. Quem vai queimar tudo isso que você vê ao seu redor, tudo aquilo que nós construímos, e não é errado, será o próprio Deus. Desse mundo não levaremos absolutamente nada. A gente vê tantos que lutam tanto por bens materiais nessa terra, juntando casas e propriedades, e isso e aquilo. Não tem erro nisso não, gente. O erro reside quando é apenas isso que você faz. A direção está apenas direcionada para esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, e as vidas? Que é isso que vai contar. Esse versículo que eu li, ele fala a respeito de um bem maior, de um bem muito mais insigne, muito mais excelente, que são as vidas. Diante do Senhor um dia, Deus vai perguntar das vidas, que através da sua vida você ganhou, do seu testemunho. O que é que eu e você teremos para apresentar diante do Senhor? Porque, se bem fala em Romanos, que nós somos justificados pela fé, essa foi a tese de Martim Lutero, que fez toda a reforma protestante, também somos justificados pelas obras, porque está escrito no capítulo 2 da carta de Tiago. Então as obras também fazem toda a diferença na nossa vida. Então Deus colocou essa família nas minhas mãos. Uma família que havia todo tipo de desgraça que você possa imaginar. Mentira e engano é o que mais dominava nessa casa. E as outras coisas mais terríveis do que mentira e engano, que não me é lícito falar aqui por questão de ética. E Deus foi prosperando essa casa, prosperando. A última bênção na vida dessa família, que eu considero bênção para a minha casa também, na minha vida, eles moravam numa casa de sítio. Inclusive tem até o cunhado deles, está aqui, ó, o Léo. O Léo é testemunha disso. Eles moravam numa casa de sítio, gente. Mas pensa numa casa de sítio completamente destruída, que chovia mais dentro da casa do que fora. E eu, como líder, eles vieram reclamar para mim. Eu não tinha muito o que fazer. Eles não tinham recursos para alugar uma casa melhor. Aí eu disse com fé e esperança: fiquem aqui, é aqui que o Senhor vai prosperar vocês. E depois eu conversei com Deus, lógico, né? Ó Senhor, eu profetizei, não me deixe passar vergonha, pela fé. E as coisas foram acontecendo, gente. Aí as coisas ficaram pior. Aquele dono do sítio não queria mais alugar aquela casa. Uns tempos antes ele fez a promessa de que iria arrumar aquela casa, deixar ela completamente arrumada para eles. Mas de repente aquele bom homem mudou de ideia, completamente. Virou a casaca. Aí eu cheguei diante de Deus e perguntei: e agora, Senhor? Pela fé eu dei esperança a esse povo. E agora, para onde eles vão?
E eles têm 5 filhos, gente. Tudo escadinha, viu? Tudo escadinha. E para onde esse povo vai? Eles estavam dentro da casa do sogro. A casa do sogro, uma casa pequena. Numa situação, gente, desesperadora. E eu, pela fé, mais uma vez, continue aí que Deus vai honrar vocês. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como e não sei quando, mas Deus vai fazer. Isso eu sei, isso eu conheço do nosso Deus, que Ele sempre faz algo de bom. E aí o tempo passou e de repente esse homem liga para eles um dia e diz assim: olha, mudei de ideia, não sei porquê, mas eu vou alugar a casa para vocês. E vocês não vão precisar pagar aquilo que eu combinei antes, vocês vão pagar menos. E aí eu vi o quanto Deus age. Porque imagine só, nós vivemos num mundo que é uma tribulação, um mundo tenebroso. Às vezes, se você não tiver uma boa reflexão e não ler, não perceber com atenção o que acontece ao seu redor, dá a impressão que só o diabo está agindo no mundo. Eu já tive essa impressão muitas vezes. Muitas vezes perguntei a Deus: onde o Senhor está? E não era coisa que acontecia comigo não, gente. Coisa que acontecia com pessoas, situações no mundo, situações na vida política, econômica do mundo, na geopolítica, enfim. Se você não tiver percepção e fé, você acredita que é só o diabo que está agindo, que Deus está morto, que Deus está parado. Dá a impressão. Mesmo dentro da igreja. Dá a impressão que realmente Deus não existe. Mas é trabalhando com vidas é que você percebe a existência de Deus. Até é muito bonito, né, pastor Saulo? No capítulo 1 de Romanos, lá Paulo fala que Deus está expresso em todas as coisas da natureza. Ele diz assim que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, claramente se veem pelas coisas criadas, por aquilo que está ao nosso redor. Então nós temos, Paulo aí exorta o cristão daquele tempo e de hoje a você ter percepção, a você parar por um tempo na sua vida e fazer uma reflexão do quanto Deus está agindo. E essa família, gente, foi tremendamente abençoada. Aliás, até uma sugestão, os pastores aí, chefe, levar esse rapaz para o podcast, certo? É um bom testemunho de vida. Até hoje ele não teve a oportunidade de subir num púlpito e dar o testemunho ainda. Eu acho que já passou da hora de o que Deus fez na vida dele. Inclusive, pastor Anderson, ele escapou da morte 5 vezes. Até parece a vida de Paulo. Uma foi picada de cobra, a outra ele tomou veneno para morrer. Porque ele foi menino de rua, gente. Você acha que um menino de rua que não teve referência nenhuma de estrutura, de um lar estruturado, de pai, de família, ele ia ter uma família saudável? Aí eu fui o pai espiritual desse rapaz. E junto com esse pai espiritual, eu herdei um monte de neto espiritual. Porque os filhos dele me chamam de vô. Mas lá em dezembro, se Deus quiser, eu vou ser vô de verdade. Meu genro já conseguiu fazer um menino dela lá. Apressado, né? Netos espirituais, vocês já viram isso? Então eu venho hoje dar testemunho de fé, né, e falar de bênção que o Senhor Ele colocou na minha vida. Essa foi uma bênção espiritual. As materiais, eu nem posso começar a dizer, senão eu vou passar a noite inteira dizendo. Mas eu preferi hoje falar dessa bênção espiritual que Deus colocou na minha vida, que foi essa família, por quem eu tenho profundo respeito e admiração. E creio que esse ano vai ser um ano de refrigério nessa casa, porque a casa do sítio foi completamente reformada, completamente. Tem até confortos que na minha casa não tem. Tem suíte. Antes mal tinha um banheiro, agora tem 3, 2 do lado externo e 1 do lado interno. Então Deus está agindo, basta você ter percepção. E essa foi uma bênção espiritual que Deus colocou na minha vida. Então, quando se trata de bênção, quando se fala de dízimo, de oferta, a gente logo lembra de prosperidade, de bênção. Mas você tem que entender que bênção não é só coisas materiais. A paz é bênção. Uma família estruturada é bênção no Senhor. A saúde que você tem, física e mental, é bênção. Porque sem ela você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Existem muitos tipos de bênção, gente.
Mas o mundo vai dizer para você que bênção é só aquilo que é material. Se você não for rico, se a cada ano você não engordar a sua conta no banco, você não é próspero. Isso não é uma verdade. Então, bênção, existe muitas vertentes de bênção. Você tem que aprender a entender isso no Senhor. Famílias, pessoas que Deus coloca na sua vida para você cuidar, isso é bênção. É difícil, é muito difícil, gente. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Essa família eu tive que ensinar a eles tudo que vocês imaginam, até corrigir os filhos. Não estava funcionando. Corrigir o filho com vara, filho mais velho. Ele tem um ombro mais largo que o meu, menino de 17 anos. Muito forte. A mãe dele batia nele e fazia assim, ó, não doeu? Ah, não doeu? Aí eu ungi uma mangueira e dei para ele, para o pai dele. E falei para ele, olha meu filho, se aquele instrumento não está doendo, esse aqui vai doer. É loucura isso? Vocês acreditam que é loucura? Pode até ser, mas as coisas de Deus são loucas mesmo. A primeira que foi contra eu foi minha mulher. Primeira pessoa. Mas aí depois eu me entendi com ela. E eu disse o seguinte, se eu agir errado, alguém vai me chamar, alguma autoridade vai me chamar, conselho tutelar ou a própria polícia, para investigar o que foi que aconteceu. E eu vou falar o que eu fiz baseado no que eu fiz, sem medo de errar, porque a palavra de Deus diz isso, gente. Aonde está esse menino que apanhou hoje? Tomou uma surra naquela noite. Está lá na igreja do Avivamento, participou do encontro que teve aqui, o último encontro, e está uma bênção. Loucura? Pode até ser, mas funciona. Muito obrigado a todos, vamos orar. Quem tem o dízimo e oferta, traga aqui no gasofilácio. Obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor, obrigado, meu Deus, louvado seja o seu nome. Coloco essas vidas diante do Senhor, Pai. Que o Senhor traga bênçãos até sobre aquele que não dizime e não oferta, para que, entendendo a sua lei, a sua santa lei, um dia contribua na casa do Senhor, para o bem do seu povo nessa terra. Entrego essas vidas, e que o Senhor entregue a essas vidas outras vidas, Pai, para que através delas, a bênção do Senhor percorra todo esse país, seja com todas essas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, pode trazer os recursos aqui.